E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. Nesta segunda-feira, o Vasco confirmou uma movimentação importante no mercado de transferências. O FC Cincinnati acionou a cláusula de compra de Luca Orellano, como estava previsto no contrato de empréstimo do atacante. O time dos Estados Unidos optou por adquirir o jogador por 3 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 18 milhões de reais, montante que será pago em duas parcelas. Esse movimento aconteceu justamente no último dia do prazo estabelecido para que o Cincinnati se manifestasse oficialmente sobre o interesse na permanência do atleta, selando um capítulo decisivo na trajetória de Orellano no futebol brasileiro. O Vasco, que detém 60% dos direitos econômicos de Orellano, receberá o valor acordado, mas parte dessa quantia precisará ser repassada ao Vélez Sarsfield, clube argentino que possui os outros 40% dos direitos do atacante. A negociação é um reflexo das cláusulas estipuladas no contrato de empréstimo, que garantiam ao Cincinnati a opção de compra do jogador após sua passagem pelo clube norte-americano. Assim, o Vasco vê sua participação na transferência se concretizar, mas com um certo desgaste, já que o clube recebeu uma proposta mais vantajosa de outro time, que envolvia um valor de cerca de 4,5 milhões de dólares. O clube carioca, no entanto, se viu impossibilitado de realizar qualquer mudança no destino de Orellano, devido à cláusula de preferência e ao acordo com o Cincinnati, que garantiam a prioridade de compra ao time dos Estados Unidos. Quando o Vasco adquiriu os 60% dos direitos do atacante no início de 2023, a transação envolveu um valor de 3 milhões de dólares, cerca de 15,8 milhões de reais, na cotação da época. Naquele momento, o contrato ainda previa a possibilidade de uma compra adicional de 25% dos direitos de Orellano, mas essa condição não se concretizou, já que o jogador não conseguiu atingir as metas estabelecidas para isso. No início de 2024, em meio a uma temporada conturbada, Orellano já havia expressado seu desejo de não participar da pré-temporada do Vasco no Uruguai, indicando seu desejo de ser negociado. Sua passagem pelo Cincinnati, no entanto, foi marcada por boas atuações. O atacante se destacou ao longo da temporada com números expressivos, 12 gols e 5 assistências em 42 jogos. O auge de sua passagem pela MLS foi a conquista do prêmio de Gol do Ano, com uma pintura de antes do meio de campo, que fez parte de uma goleada de 4-1 sobre o Montreal. Agora, com o futuro de Orellano definido, o Vasco vê seu atleta partir para os Estados Unidos, onde o atacante terá a chance de continuar a sua carreira em uma liga de grande projeção. A negociação, que encerra uma trajetória no clube carioca, abre novos horizontes para o jogador e também para o Vasco, que, apesar de não ter conseguido um valor maior na venda, vê sua estratégia de investimento em Orellano se concretizar de forma definitiva. O caminho de Orellano no Cincinnati promete ser um capítulo de muitos desafios e conquistas, com a promessa de mais emoção para os fãs do futebol. Um possível acordo entre Pedrinho, presidente do Vasco, e o bilionário dono da Havan, que já está sendo especulado nos bastidores, pode ser a chave para uma reviravolta na história recente do clube carioca. Fontes próximas ao clube revelam que ambos estariam discutindo um pacto estratégico que colocaria o empresário como controlador da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, do Vasco. A especulação ganhou força nos últimos dias e promete mudar o rumo do clube, com um impacto que pode ser profundo tanto dentro quanto fora de campo. O que está por trás dessa movimentação? O que Pedrinho e o magnata da Havan têm em mente para o futuro do Vasco? O suspense está no ar, e os próximos passos serão cruciais para entender o real impacto dessa negociação. Com Pedrinho liderando o clube e o bilionário vislumbrando um novo capítulo de sua influência no esporte, a possível parceria levanta questões sobre os rumos financeiros e administrativos do Vasco. Com uma gestão cada vez mais desafiada e a SAF sendo o centro das atenções, o que parecia distante agora se torna uma possibilidade real. A proposta de um empresário assumir o controle total da SAF do Vasco pode trazer uma nova era de investimentos e estabilidade, mas o que isso significaria para a filosofia do clube e para a paixão dos torcedores? A resposta a essa pergunta só será revelada nos próximos movimentos dessa negociação que, sem dúvida, promete agitar o cenário esportivo. A entrada do bilionário dono da Havan como controlador da SAF do Vasco pode ser o impulso que o clube precisa para voltar ao topo do futebol brasileiro e internacional. Com um investimento significativo e uma gestão mais robusta, o Vasco poderia, finalmente, superar os desafios financeiros que vêm limitando seu desempenho nas últimas temporadas. O bilionário traria não apenas recursos, mas também uma visão estratégica de longo prazo, com a possibilidade de atrair jogadores de peso, melhorar as infraestruturas e fortalecer a base. Esse movimento poderia ser o primeiro passo para que o Vasco reconquiste títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, e volte a ser protagonista no cenário do futebol nacional e internacional, resgatando a glória e o respeito que sempre foram a marca do clube.
Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. Nos últimos dias, os bastidores do Vasco começaram a ferver com rumores de um possível acordo entre Pedrinho, presidente do clube, e o bilionário dono da Havan, que pode transformar o futuro do gigante da colina. A ideia é que o empresário assuma o controle da SAF do Vasco, dando ao clube a chance de uma virada estratégica e financeira sem precedentes. Esse movimento, se concretizado, não apenas representaria uma injeção de recursos, mas também poderia trazer uma nova filosofia de gestão, focada em investimentos pesados em infraestrutura, contratação de jogadores de peso e modernização de processos. A promessa de transformar o Vasco em uma potência novamente é palpável, mas o caminho até lá está cheio de desafios. Como essa mudança pode impactar a paixão da torcida e a identidade do clube? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa, se essa aliança acontecer, o Vasco terá sua chance de retornar ao topo do futebol brasileiro e internacional. O impacto de uma possível chegada do bilionário ao Vasco pode agitar todo o cenário do futebol nacional. Sob sua liderança, o clube teria os recursos necessários para não apenas sonhar com títulos, mas para concretizar esses sonhos em campo. A visibilidade que a parceria poderia trazer poderia atrair grandes patrocinadores, jogadores renomados, principalmente, um respaldo financeiro capaz de transformar o clube em uma verdadeira potência. Imagine o Vasco novamente brigando por títulos como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, com uma estrutura de ponta e uma gestão moderna. Porém, essa mudança de rumos também poderia dividir opiniões, com torcedores se perguntando até que ponto a identidade do clube seria preservada. O que parece certo é que o futuro do Vasco está prestes a tomar um novo e imprevisível caminho, e a torcida, com o coração dividido entre expectativas e receios, aguarda ansiosa pelos próximos capítulos dessa negociação. E você, torcedor vascaíno, o que acha dessa possível reviravolta no Vasco? A chegada do bilionário dono da Havan à frente da SAF do clube pode representar uma oportunidade única de recuperar a grandeza do gigante da colina, mas também traz muitos questionamentos. Será que a paixão e a tradição do Vasco resistiriam a uma transformação tão drástica? A promessa de investimentos vultuosos e uma gestão mais profissional poderia ser a chave para o clube voltar a conquistar títulos, mas será que a torcida está pronta para abraçar essa mudança? A identidade do Vasco, com sua história e sua imensa torcida, poderia se adaptar a esse novo cenário, ou há um risco de perder o que sempre fez do clube algo único? Estamos em um ponto crucial, e a opinião da torcida nunca foi tão importante. O que você pensa sobre esse possível acordo? Seria a solução para os anos de dificuldades ou um salto para o desconhecido? A paixão vascaína é indiscutível, mas será que a torcida aceitaria esse novo momento de transformação? O futuro do Vasco está prestes a ser reescrito, e agora, mais do que nunca, sua voz será decisiva. Fique atento aos próximos capítulos dessa história, porque o que vem por aí pode mudar tudo o que você conhece sobre o seu clube. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.